Sejam todos muito bem-vindos ao canal Making Off. Meu nome é Jordan Cavalcante e hoje é um dia muito especial, pois meu convidado é simplesmente Paulo Vignolo, mais de 40 anos de dublagem, muita história, muito personagem icônico e hoje vamos bater um papo sobre dublagem, vamos falar de personagens icônicos, entre eles, o cara que já emprestou a voz a diversos atores incríveis como Jack Black, o Edward Norton, o Heath Ledger, também foi o Matt de Digimon, o Nelson dos Simpsons, o Skull do Power Rangers, a primeira voz do Michael Kyle, o Varus do League of Legends, o Jim do American Pie, o Mercúrio do X-Men, enfim, muita coisa legal e vamos bater um papo sobre isso. Em primeiro lugar, boa noite, Paulo. Prazerzaço receber você aqui. Tudo bem contigo? Boa noite, Jordan. Também é um super prazer estar aqui com você, com os seus inscritos, os seus espectadores aí. Espero dar o melhor de mim para que as suas expectativas sejam alcançadas. Perfeito. Vamos começar com uma pergunta que nem é minha, porque recentemente no grupo Amigos da Dublagem, o pessoal tá sentindo sua falta. Vários papéis que você tinha na TV aberta, coisa desse tipo, hoje em dia a gente sente a falta. Paulo Vignolo não tá aparecendo tanto, talvez esteja nos bastidores. Me explica como é que tá teu status na dublagem atualmente, porque a gente não escuta tanto a tua voz assim. Então, atualmente eu estou administrando um estúdio, né? O estúdio Gigavox. Então, eu nunca pensei que administrar um estúdio fosse tão complicado. É muito complicado, é muito mais complicado do que a gente imagina quando a gente está do outro lado, né? E eu tenho muito pouco tempo hoje em dia para poder me dedicar a um personagem grande, a um fixo maior. Eu estou selecionando, né, os papéis que eu estou fazendo, tipo alguns bonecos, né, que como a gente costuma chamar os atores que a gente dubla, né, alguns bonecos eu estou fazendo, inclusive eu dublo mais para outros estúdios do que para o meu, porque tipo, os meus diretores me chamam e eu não aceito. Porque se eu dublar, eu não administro a empresa, sabe? Sim. Assim, por mais que a empresa tenha começado... Na verdade, a empresa começou há muito tempo, só que com um outro formato. Ela começou como empresa de direção, né, de dublagem. Era uma empresa de direção de dublagem. Depois eu adicionei o curso de dublagem e depois, finalmente, em 2014, eu mudei radicalmente. Eu me tornei estúdio. Então, assim, totalmente, de fato, por trás dos bastidores. Então, é uma pegada muito mais administrativa do que artística, obviamente, né? Apesar de que tem muita coisa artística que eu tenho que fazer ainda, mesmo por trás dos bastidores, mas a questão mesmo é que ela é uma empresa relativamente nova no mercado. Mesmo tendo aí quase 10 anos, né? Vai fazer 10 anos ano que vem, mas é uma empresa relativamente nova no mercado. E eu sou relativamente novo no mercado de administração, então assim, bate muita cabeça, muita cabeça, ainda bato muita cabeça, mas agora eu estou começando a amadurecer nessa questão. E acho que estou me tornando um administrador melhor. Quem pode me avaliar melhor são os meus clientes, e aí eu não posso também ficar falando bem de mim, mas eu acho que eu estou melhor. Mas a questão é toda essa, não tem nada a ver com nada, entendeu? Tem gente que fala motivos bizarros aí de desaparecer, mas não se trata disso, se trata de tempo mesmo, e é uma coisa que eu pretendo otimizar para poder futuramente me dedicar mais e voltar a dublar com mais assiduidade e frequência. Pois eu fico muito feliz com essa notícia e vou deixar assim, vou ver o lado positivo. Vamos ver que quando o Paulo Vignolo tá emprestando a voz a um personagem, então vamos aproveitar bem, porque quer dizer que ele escolheu com um certo carinho, né, galera? É Paulo, verdade.
quem pesquisa assim teu nome no Google, a primeira coisa que aparece são várias referências de comercial, novela, coisas que você fez desde criança, coisas desde muito jovem. Mas a dublagem, quando foi que entrou na tua vida? Então, eu comecei minha carreira artística em 1978, tá? Eu tô com 53 aninhos e eu comecei com 8 anos. Comecei no teatro, na verdade. Fui descoberto por uma atriz chamada Nádia Maria, saudosa Nádia Maria, trabalhou no Chico Anísio e tudo mais, e ela que me descobriu como ator, me levou para o teatro. Eu do teatro migrei para TV, fiz realmente vários comerciais, fiz novela, fiz Sítio do Pica-Pau Amarelo, Plumpt Plact Zum, várias coisas, né? E a novela Pão Pão Beijo Beijo, que inclusive reprisou ano passado, né, na Globo News. Pô, tudo bem? Tudo bem. Você que é o namorado da Nina? É, sou eu. Poxa, carrão, hein? Deve ter custado uma nota, não foi? Mais ou menos. Gostou? Poxa, adorei. Ah, depois vamos dar uma voltinha com ele? Então, assim, fiz muita coisa antes de me tornar dublador. Quando eu me tornei dublador, eu estava com 11 anos. 4 anos de vida artística, dá para amadurecer qualquer artista, tá? Embora não pareça, mas principalmente quando você é criança, o peso da profissão ele é maior. Então eu já podia me considerar, quando eu entrei para dublagem, um profissional maduro. E vim pelas mãos do Thelmo Avelar, que é também saudoso diretor, que estava fazendo uma experiência na época, né? Trazendo crianças que trabalhavam na arte, de maneira geral, para dublagem. Na época era um pouco inédito isso, porque na maioria das vezes utilizavam mulheres fazendo voz de criança, né? Tanto meninos quanto meninas. E tinham muito poucos dubladores mirins, e o Thelmo resolveu tentar isso, e muito bem sucedidamente, acredito. Ele conseguiu uma leva de dubladores infantis que na época não achavam que era possível criança ter aquela técnica de dublagem, porque inclusive a dublagem era totalmente diferente do que é hoje, né? A dublagem era acetato, era película, então era tudo muito manufatura, né? Muito manual. E cada loop era uma vitória, né? Todo mundo dublando junto na bancada, então um errava, todo mundo jogava em time, né? Todo mundo errava junto. Então, assim, era outro nível. Pro diretor, pro tradutor, pro dublador, era outro nível, né? Pro técnico, né? Era outro nível. Hoje em dia as coisas realmente ficaram bem mais fáceis de serem realizadas. Mas foi em 1981 que eu comecei a carreira de dublador, iniciando oficialmente com o filme O Cão e a Raposa. Ora, é você. Pra que você fez isso? Eu tenho que fazer assim quando encontro o que eu tava farejando. Sou um raposo. Meu nome é Dodó. Como é seu nome, garoto? O meu é Toby. Eu sou um cão de caça. E a pressão quando criança do lado de pessoas que tinham anos e anos de dublagem, e o que você falou, um loop, errou, aí tem que voltar tudo de novo. Essa pressão quando criança devia ser terrível, né? Olha, porque é isso que eu falo. Eu já tinha experiência de palco, eu já tinha experiência de teatro, de faltar luz no meio da peça, de faltar som no meio da peça, e, inclusive em TV ao vivo. Eu fiz TV ao vivo na Tupi, um programa chamado Apertura. Não sei nem se a gente consegue achar isso na internet, porque é muito antigo, 1979. Então, assim, e tipo, eu tinha um texto decorado, e era TV ao vivo, não tinha como errar. E, de repente, eu lá com meus 9 anos de idade, eu falando daquele texto bizarro, daqui a pouco, branco. Imagina. E aí todos os diretores, né? Paulo Celestino, também outro grande, saudoso amigo,
com o coração na mão, rezando lá, com um rosário, me olhando e o ponto passando para mim, porque tinha um ponto lá escondido, mas eu nem olhava para o ponto. Eu estava querendo me achar ali, eu comecei a falar coisas que não tinham no texto. Ah, sim, porque eu estava, graças a Deus, eu estava num telefone, né? A cena, né, que eu lembro, eu era um mensageiro e estava no telefone. Então, tipo assim, tá, não, tudo bem. E o pessoal rezando. E eu nessa, eu tô aqui falando, mas mentalmente tentando buscar o fio da meada do texto. Até que eu encontrei aquela palavrinha que tinha desaparecido e buf, puxei e saí desenrolando o resto do texto. O resultado disso é que eu pensei que esse seria o meu último trabalho. E pelo contrário, o Paulo Celestino falou que minha presença de espírito foi muito importante, foi muito legal. Inclusive, por eu ser criança, já tiveram muitos adultos que desistiram na época, saíram correndo, inclusive, deixaram a câmera sozinha, eles tiveram que cortar, enfim. Ele falou que, pô, minha performance foi excelente. E aí, já nessa pressão toda, a gente já vem meio cascudo, né? Sim. Agora, quando você vê, pô, Márcio Seixas, Júlio Chaves, André Filho, Juraciara Giacomo, todo mundo na bancada te esperando dar sua conta, senhor, e você erra. Mano, realmente, mesmo com todas as experiências anteriores, é uma paulada. Mas o profissionalismo desse pessoal naquela época era incrível. Ninguém falava um ai, ninguém reclamava de nada, mesmo eu sendo lá o figurante que ia falar sua conta, senhor. Errei, os caras não falavam nada. Simplesmente permaneciam parados na bancada, esperando dar o plop, porque o loop era o que a gente chama de hoje anel ou loop, era um loop mesmo, ele andava num carretel. Então quando acabava aquilo, tinha um furo no acetato ali para a luz disparar e a gente saber que a partir dali estava começando de novo o loop barra anel, que é chamado em São Paulo anel, aqui no Rio é chamado de loop. A gente ficava esperando o plop, né? E todo mundo quietinho, porque a partir do plop entrava a gravação novamente. Então, todo mundo na maior disciplina, cara. Era um respeito absoluto, entendeu? E dá gosto dizer que eu participei dessa época. Eu fico muito feliz de ter participado dos primórdios da dublagem, né? Muito legal. Você contando aí, falando desses professores, digamos assim, uma Sim. escola incrível que com certeza acaba cria casca e não tem como não sair talentoso disso aí. Né? Não tem. Não tem, cara, porque você é um curso todo dia, entendeu? É um curso todo dia. Você vê a postura dos caras e você começa, obviamente, a imitar, né? Você começa a ver como eles erram, entendeu? E eles mostravam também uma coisa muito interessante, que era, assim, o erro é secundário. O erro faz parte da dublagem. A dublagem ela é feita de erro, entendeu? Ela é mais erro do que acerto. Porque você imagina você sincronizar um texto interpretado e bem interpretado, né? Com todas as técnicas de pausa, de colocar pausa no lugar, de começar no tempo certo e terminar no tempo certo. Quer dizer, envolve duas partes ali do cérebro que não costumam se conversar, né? Que é a parte do emocional, do diálogo, a parte do psicológico, que é a parte do ator, com a parte técnica, né? Que é a parte do sincronismo. Então isso é bem complicado de fazer. E aí os caras mostravam, tipo, que é assim, cara, errou, não se desespera. O problema é como você se levanta, não é como você cai, entendeu? Isso era muito interessante. Dentre várias aulas que a gente vai tendo conforme o tempo vai passando e a gente vai tendo contato com esse pessoal maravilhoso que a gente tem muito orgulho de ter tido. Incrível. Eu queria puxar aqui um ator que eu gosto bastante e que sua voz encaixa de uma forma incrível que fica até estranho ouvir em inglês, que é o Jack Black. Agora, o Jack Black ele tem uma característica que é
muita energia. O cara simplesmente pode vir qualquer coisa dali, altamente aleatório e tudo mais. Foi difícil pra ti encaixar a tua voz num cara que parece que tá improvisando o tempo todo? É difícil chegar no nível de perfeição que você chega no Jack Black, que a gente até pensa que o cara fala em português a vida todinha? Cara, olha só, ele tem o meu estilo. Então, assim, tem realmente atores que são mais difíceis pra gente, particularmente, e outros que são mais fáceis. E não é dizer que eu acho o Jack Black fácil. Ele é o meu estilo. Eu sou de criar. Eu sou um ator de criação desde criança. Assim, eu gostava de brincar com coisas do cenário, entendeu? E, tipo, sem que o diretor soubesse, assim, às vezes tomava até pouco, na verdade, porque eu costumava falar coisas fora do texto, falar, óbvio, sem tirar de contexto, né? Então, sempre fui e levei isso para dublagem. Obviamente, eu levei isso para dublagem. O texto é texto, o contexto é outra coisa. Então, eu posso trabalhar com o meu texto dentro do contexto, entendeu? E para que a coisa fique natural e fluida, não tem como fazer diferente. Você tem que se desligar um pouco do texto, entendeu? Você tem que, de repente, fazer uma tradução simultânea. O texto, normalmente, ele vem durinho lá, né, do tradutor. O tradutor, por mais que ele seja, que ele tenha aperfeiçoamento em dublagem, ele tem uma certa dificuldade com a parte artística. Então, quem resolve isso no final das contas é o diretor e o dublador dentro do estúdio, improvisando, né? E é muito complicado porque a dublagem, ela é um dos ramos artísticos mais difíceis de você criar, de você compor um personagem. Por quê? O teatro te dá tempo para compor, a TV te dá tempo para compor, e a dublagem não. Você chega no estúdio, o cara chega para você e fala, ó, loop tal, personagem tal. Quando muito, ele dá um briefingzinho rápido do teu personagem, quando é para cinema, ele dá um briefingzinho rápido do seu personagem e você tem que se virar para compor aquele cara. E aí você tem que ser um cara que você vai interpretando, você vai vendo o que o cara tá, como o cara tá se desenvolvendo, o que ele tá falando, o modo como ele tá falando, e você vai começando a criar em cima daquilo que você tá vendo naquele momento. Então, assim, é particularmente muito difícil, principalmente para quem começa, obviamente. Agora, tem essa pegada. Agora, o Jack Black, ele não finge que está improvisando, ele improvisa mesmo. Então, o que eu faço normalmente? Eu esqueço o texto. Eu vejo a cena, vejo o que ele está falando, o que ele quer passar de mensagem, as mensagens principais, mais importantes. Olho para a tela e invento. Falo o que, obviamente, dentro do contexto e até onde vai o limite do diretor. Porque tem vezes que o diretor chega e fala, pô, Violo, não viaja, cara. Quando o diretor não tem aquele gancho forte assim para me puxar, mano, eu vou longe. Tipo Sunset Overdrive, né? O game que a gente fez, eu não sei se você tá ligado, mas, pô, aquilo ali foi maravilhoso. O diretor era o Zé Leonardo, e o Zé Leonardo me deu uma super liberdade para fazer, né? Então, pô, rolou super bem. Tipo Jack Black mesmo. E o game é melhor ainda, porque o game ele não te prende tanto ao sync e tudo mais, então você pode criar muito mais. Então, assim, Jack Black é o meu cara. Eu adoro o modo como ele trabalha, porque a gente é gêmeo artístico. Quer dizer, sem querer chegar perto do cara. O cara é um gênio, para aí, né? Claro, mas isso se reflete muito bem nas obras. Como eu disse, encaixa perfeitamente de uma forma assustadora, que realmente os trabalhos, quando você dubla, eles ficam muito bons. E eu, como fã de Jack Black, adoro assistir ele dublado. E por mais que ele seja engraçado legendado também, dublado é outra experiência que eu fico muito imerso. E é isso que é a dublagem, né? É isso. De repente são dois filmes diferentes. Sim. Exatamente. Você pode ver um dublado e ver outro filme diferente do legendado. Mas é legal isso é legal. Foi mal, mas eu acho que faltou plano nesse plano. A última fase quase matou a gente. Eu tô quase perneta.
Se teu vozão decidir bater no cara errado ou se a gente for atacado por um urso polar, o que eu vou fazer, meu fiel? Eu não vou bater no cara errado. Claro que tu vai bater no cara errado. Tu não é um bom Bravestone. Tu é teimoso igual uma mula, estressado e não para de matar a gente. Outro ator, esse daqui já é uma notícia meio triste. E era, assim, acredito que os filmes que você fez dele já eram uma outra pegada, que era o Heath Ledger. Que Sim, você fez sim. alguns filmes que ele já era mais tranquilo. Me lembro aqui do O Patriota. Ele era sempre um cara muito mais calminho e tudo mais e tal. Sim, sim. Só que era um ator promissor que Sim. infelizmente sofreu uma fatalidade. Você chegou até a fazer o trailer também do Cavaleiro das Trevas. E Sim. ele acabou falecendo, um ator que era promissor, que poderia te trazer vários outros papéis, fora a perda artística do cara que era, né? Você sentiu isso quando um cara que era, entre aspas, teu boneco, acabou partindo dessa pra melhor e sabendo que ele tinha uma carreira pra frente e ganhou até Oscar póstumo? Sim, cara, sim. A gente cria um certo laço com os atores que a gente costuma dublar mais, né? O que a gente chama de boneco, né? Que nem sempre é feito por nós, né? Nem sempre é feito por mim. Por exemplo, o Jack Black já foi dublado por diversos atores também. Eu apenas já dublei mais filmes dele, mas tem dublagens de vários outros dubladores aí que a gente pode pesquisar e ver. E aí já é um conceito mais de direção. Às vezes o diretor acha que você não vai alcançar de repente aquele tipo que o cara fez, e o Coringa do Heath Ledger foi um exemplo disso, né? Na época, o diretor ele achou que eu não conseguiria chegar naquele gravão lá do Heath Ledger, né? Do Coringa. Porque, na verdade, ele botou um grave muito soturno, uma voz muito pesada e gutural. Eu acredito que eu conseguiria fazer. É óbvio, ciente das minhas capacidades vocais, eu não chegaria a dizer que eu conseguiria fazer se eu não conseguisse. Eu acho que eu conseguiria fazer. Mas eu respeito totalmente o critério do diretor. O diretor é o cara que de fato vai conduzir o trabalho, então ele tem total liberdade de escolher o dublador que ele acha melhor. Mas a gente, com certeza, sente muito a morte do Heath Ledger. Assim como eu sinto a morte de outros atores que nem são bonecos meus, assim, atores, cantores, assim, que a gente tem um apego, né, pelo passado, por tudo que a gente já ouviu, já assistiu. E os nossos bonecos, né, que a gente chama, né, a gente cria esse vínculo artístico e, às vezes, um vínculo até pessoal, entendeu? Então, senti muito a morte dele. Fiquei chocado até pela idade do cara. Meu Deus, morrer tão jovem e ainda da forma que foi, né? O suicídio é uma coisa trágica, né? Já de cara. E aí você saber que um cara desse, com o potencial que o cara tinha, não ter mais desejo de viver, qual monstro que ele estava que ele estava convivendo para chegar a um limite desse. É triste demais, muito triste. Por onde começamos? Há um ano, esses policiais e esses advogados não ousariam contratar vocês. O que aconteceu? O que você propõe? É simples: matar o Batman. Então vamos falar de coisa boa, porque Vambora? tem um vídeo icônico que simplesmente, pra mim, marca meio que uma era na dublagem, que é quando você, junto com seus outros colegas de bancada, estavam falando sobre o Digimon. As vozes, os digidubladores inserem um pouco de sua digipersonalidade 3D nas energéticas criaturinhas. Por quê? Houve uma era, no começo dos anos 2000, em que os dubladores passaram a ser um pouco mais conhecidos e justamente pelos adventos dos animes. Você fez o Shinzo, mas principalmente o Matt do Digimon, que era um personagem muito legal. Sim. E
certamente fez com que a gente conseguisse ter mais contato com o dublador e conseguisse, digamos assim, ter mais afinidade, conhecer, reconhecer, essa voz aqui, ele também fará isso, aquilo e tal. O Matt, quando eu escutava, eu lembrava que você fazia também o escudo, Power Rangers e tudo mais, eu comecei a fazer muito essas associações, e esse vídeo do Video Show acabou ajudando isso também pra gente ver que tem pessoas ali, que o boneco não fala sozinho e tal. Você sentiu que nesse momento da vinda dos animes, principalmente com Digimon, que foi um grande sucesso, a dublagem passou a ter mais esse reconhecimento do público? Com certeza, com certeza. O público de anime é um público diferenciado, totalmente, é um público apaixonado. E eles querem saber tudo a respeito daquelas produções, né? Eles não querem saber só a história, eles não querem saber só enfim, eles querem saber tudo mesmo, o figurino do desenho, né? Porque os caras depois eles vão usar isso para fazer um cosplay. Sim. Então, assim, são de fato uma categoria de espectadores e fãs totalmente diferenciada, né? Então, com certeza, eles ajudaram em muito na imersão dos dubladores, né, para a tona da arte, né? Porque a gente trabalha muito, muito escondido, né? Então a pessoa, de repente, na maioria das vezes, ouve uma voz, reconhece uma voz e não consegue ligar aquela voz, aquele nome e aquela figura, né? Porque tem 3 elementos aí. Tem a voz, tem o nome e tem a imagem da pessoa. Então, isso é muito complicado, né? Na época do radialismo, isso já era complicado. E hoje em dia isso é complicado para dublagem, mas com certeza essa galera aí ajudou a gente a emergir um pouco mais, né? E também teve um advento que eu achei muito importante, que foram atores de TV revelados dubladores, né? Principalmente na época da escolinha do professor Raimundo, que tinham vários dubladores ali que começaram. O próprio Chico Anísio, que eu gostava de dublagem, gostava muito, inclusive falou isso, que gostava de dublagem. Ele mesmo ficava brincando com os personagens do pessoal, né? Dos dubladores. Então teve esse evento também, né? Que ajudou bastante. E futuramente, né, no caso, naquela época, né, futuramente viria a internet e aí daria uma visibilidade maior à dublagem, né? Eu acho que ainda a dublagem é muito subestimada, muito subestimada. Muito ator pensa que dublagem não é arte, né? É porque nunca dublou. Porque no dia que dubla, entende que o negócio não é do jeito que eles pensam, né? Que a gente não imita como a maioria do público pensa. Inclusive tem depoimento de atores, de dubladores famosos, grandes, que falavam o contrário, e aquilo ali me machucava, porque eu sei o quanto que eu tenho que dar de arte para que eu tenha um personagem artisticamente coerente, artisticamente aceitável, né? Então, assim, os próprios dubladores, por vezes, se subestimavam. E até hoje acredito que se subestimem, né? Então eu acho que o problema está aí, né? O problema está no próprio profissional achar que é menos do que é. E a gente realmente a gente precisa dessa associação para a gente emergir de vez, né? A imagem física, a voz e o nome. Esses 3 elementos têm que ser conectados. A partir desse momento, a gente vai ter uma ascensão bem interessante. Mas, respeitando aí a sua pergunta, apesar de ter devaneado um pouco... Fica à vontade, a gente gosta de escutar. O anime, com certeza, você tem toda a razão. Ele ajudou bastante nessa imersão aí, né, da dublagem.
E era divertido de fazer ou era uma coisa que tipo te desgastava? Porque, assim, pelo menos os humanos, eles gritavam muito. Vai, Agumon, vai, Greymon, tudo mais. Desgastava a tua voz, porque o anime, o desenho oriental, ele tem um pouco mais de grito do que o ocidental. Você sentia Sim, isso sim. também, não? Olha, na verdade, eu era muito novo, então a minha garganta fazia qualquer negócio. Eu não tinha problema de. Aliás, eu nunca fui um cara cuidadoso com a voz, né? Apesar de não fumar, não beber, certo? Nunca fumei, nunca bebi, mas em compensação, eu sempre tomei gelado. Tô aqui com a minha aguinha, inclusive geladinha. E, assim, nunca me preocupei muito com o meu aparelho fonal. Mas é uma coisa que, inclusive, eu ensinava no curso. Mas, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas, assim, nunca tive dificuldade em gritar e tudo mais. E hoje em dia, claro, né, hoje em dia a coisa é diferente. A minha garganta está bem mais sensível a um grito, vamos supor, fazer game. Game normalmente só me chamam para game de guerra, né? Eu adoro. E eu dou muita ordem, né? Muita ordem. E grito, e o tempo todo gritado, as reações são gritadas também. E hoje eu sinto muito mais do que eu sentia na época do Digimon. Mas com certeza ele gritou bastante, o Matt gritou bastante. Mas eu era outra pessoa. Hoje em dia, aí a gente começa a sentir o peso da idade. Então eu vou fazer uma pergunta. Me diga quem nos escolheu. Bom, Não sabe responder. Então como pode dizer que somos um grupo? Ah, garoto, eu ainda não passei de folha! eu sei muita coisa. Você é muito teimoso porque as coisas não acontecem como você espera. Que beleza! Valeu, Maioral! Eu não sei nem quem eu sou realmente, né? Mas você me conhece muito bem. Outro personagem que eu adoro que você faz também é o Nelson, dos Simpsons. E os Simpsons é interessante porque ele, por um tempo, foi uma bagunça a dublagem dos Simpsons, porque a cada temporada era um dublador diferente, a gente não sabia qual personagem era recorrente, qual ia ser um personagem aleatório, e depois de um tempo, houve uma estabilização. Eu digamos que você faz o Nelson há muitos anos, não é isso? Então, assim, Sim. acredito que você faz o Nelson há mais tempo do que todos os outros somados, e apesar de ele provavelmente ter tido uns 10, uns 20 dubladores, digamos assim. Mas eu percebo, assim, conversando contigo, que é o personagem que mais foge da tua voz natural, digamos assim. Eu tô certo nessa análise? Tu consegue brincar mais com tua voz com esse personagem? E é uma característica do desenho também, né? É aquela questão que eu tava falando. Quando eu comecei a fazer esse personagem, eu tinha 23 anos. Inverte aí agora, 53 é complicado, né? Então, quando eu fazia ele, assim, eu podia brincar tranquilamente. Hoje em dia, ele é um ferra-garganta violento. Porque eu tenho que puxar pra falar, né? Ele fala... Ele parece um maconheiro, né? Ele é um delinquente, né? Quer queira, quer não, ele é um delinquente. Então, ele parece que puxou uma erva ali, mas, né, não pode mostrar no desenho. Mas assim, ele tem aquela voz assim de quem tá jogando pra cabeça, né? Então, é uma coisa meio assim. E é complicado de você manter. Graças a Deus, ele é tímido e ele aparece pouco nos desenhos, nos episódios e tudo mais. Mas quando ele aparece mais, que eu tenho mais loops dele para fazer, eu faço um preparo. Aí sim, eu já estou começando a fazer os preparos que eu não fazia antes. E realmente, porque senão começa a doer a garganta. Tem personagens que eu faço voz caricatural que não machucam minha garganta. Mas tem outros, como o Nelson, que se demole, eu fico rouco. Fazer um episódio dele falando muito é o suficiente. Mas eu gosto muito desse cara. Agora confessa aqui, tu já se pegou em algum momento dando a risada dele pra alguém? Haha! Claro. Em casa, gente, eu sou em casa. E com certeza.
Eu acho que é uma das risadas mais icônicas do desenho, tá ligado? Porque é aquele deboche puro, seco, Exato. assim. Haha, é isso e pronto, tá? Tipo, pintou uma desgraça qualquer no desenho, o cara aparece zoando. Eu acho ele ótimo. Realmente, ele deixa engraçado que ele aparece nas horas mais trágicas, mas ele deixa o desenho mais leve. Apesar de toda a sacanagem dele, né? De toda a ironia dele, ele deixa o desenho mais leve. Eu gosto muito. E as aparições dele são pontuais, né? Então, são aparições importantes, porque são momentos específicos, né, que aparecem ele dando aquela risada. E claro que às vezes tem episódio contando a história dele e tal, mas o ponto alto mesmo é a risada que inclusive todo mundo pede pra fazer e botar em ringtone, enfim. É muito legal esse personagem, cara. Nelson, querido, onde você estava? Outro personagem aqui que eu vou puxar é o Michael Kyle, porque você fez a primeira voz do Eu, a Patroa e as Crianças. Simplesmente é um personagem que marcou muito, principalmente porque no SBT reprisava pra caramba. No fim da tarde, depois do almoço, não tinha nada melhor do que assistir uma das séries do SBT que reprisava pra caramba. Tem gente que chama de Chaves 2. Chaves 2. Ou o Maluco no Pedaço 2 também, né? 2, isso. Agora, sua voz acabou sendo trocada, né? Digamos que assim, é uma coisa que eu acho que até o Ricardo Juarez sempre fala essa frase. Todo dublador, uma vez vai substituir ou vai ser substituído, e aconteceu com você. Acho que você fez a primeira, ou foi a primeira, a segunda temporada. Eu também adoro a voz do Marco Ribeiro fazendo, mas é claro que, como fã, qualquer obra que a gente tá assistindo, se tem uma mudança na dublagem, a gente sente. Eu queria saber qual foi o motivo dessa troca, e se pra ti sentiu também, ou foi só mais um papel que acabou, vida que segue? Não foi mais um papel que acabou, não. Eu quase chorei. Mas foi culpa minha, né? Eu precisei dirigir naquela época. Eu precisava dirigir. Eu estava recém-casado e, assim, eu precisava de mais estabilidade do que, de repente, ganhar até mais. Eu precisava de ter uma estabilidade. E, na época, apareceu a oportunidade de eu dirigir na VTI. E a VTI era uma casa diferenciada. Ela exigia exclusividade. Se você fosse diretor da VTI, você tinha que obrigatoriamente ser exclusivo. E na época, para mim, foi um grande dilema. Ele me deu essa notícia, né? Falou: você agora está na sua mão. Se você quiser, você tem aqui as portas abertas para você dirigir, mas nessa condição. E aí, cara, não tinha como eu escolher diferente, entendeu? Porque eu precisava de estabilizar a minha vida e, assim, dublar é bem legal, você tem uma liberdade muito grande, né? Mas você não tem a assiduidade da grana no final do mês, né? E como diretor, não. Como diretor, você, principalmente da VTI, que era uma das empresas mais rígidas em todos os sentidos, né? Se eles te falassem, não, nós vamos te dar 4 produções por mês, eles deviam te dar 4 produções por mês. Se eles falassem que iam te dar 6, eles iam te dar 6 produções por mês. Então era assim, uma coisa muito certa, muito certa. E aí, eu pensei, e passou pela minha cabeça, né, que eu ia conseguir. Eu tinha vários personagens fixos naquela época, mas o Michael Kyle, para mim, era o top. De fato, era o top. E me passou pela cabeça de tentar convencer o Dr. Vitor Berbara, que era o CEO da VTI. Cara, não teve jeito. O cara era uma pedra. Eu tenho estima por ele, eu gostava dele, apesar de ser uma coisa meio
divergente de muitos outros, mas eu achava que ele tinha lá os seus prós, né? Que valiam a pena em relação aos contras, porque ele era muito rígido, ninguém gostava muito daquela rigidez dele e tudo. E ele provou a rigidez dele mesmo, dizendo não. O filho dele tentou, que eu falei com o filho dele. Eu falei com o CEO lá da Delarte, o Sérgio Della Riva, para ele, tipo assim, ver o que ele podia fazer. Ele chegou a falar com o Roberto, que era o filho do Dr. Vitor, mas não teve jeito. Eu perdi o personagem. Eu chorei de fato, porque assim, é um personagem totalmente diferenciado. Mas eu não tinha, na época, a questão financeira cantou mais alto, né? Sim. Então, foi uma coisa que eu tive que fazer. Pedi desculpas à própria Disney, que era o dono do show, né, de verdade, de fato. Pedi desculpas ao próprio Sérgio Della Riva, me desculpei 1000 vezes, mas eu não podia tomar outra decisão. Era uma coisa de vida, né? Era uma coisa de momento e eu tive que fazer. E fiz. Aí aconteceu o que aconteceu. Mas eu assim, não me arrependo, porque não tem como me arrepender. Eu tive que passar por aquele momento, né? Era um momento de vida, era um momento da minha vida que eu tinha que passar e eu passei. Mas não é questão de arrependimento. É uma questão de frustração só. Eu fico um pouco frustrado. Querida, eu estou vendo você me espiando pela janela embaçada de chuva. Ai, aproveita meu carinho. Oi, Rosa. Por acaso viu o Michael? Eu vi, sim. Vem, querida. Volta aqui com meus carros. Um personagem tão marcante, tão icônico, se passa pelas nossas mãos e ele acaba tendo que ir para outras mãos, acaba sendo trágico. Mas assim, como você mesmo disse, não é uma questão de eu tinha escolha ou não tinha, você fez o que pôde. Mas exato. É isso. Mas pelo menos assim, pelo menos aquela primeira temporada já tá marcada, ninguém tira, tá eternizado. Sim. Na verdade, eu cheguei a fazer um pouco da terceira. A fazer um pouco. Eu fiz a primeira, a segunda e eu acho que cheguei a fazer um pouco da terceira. Então, assim, eu praticamente dividi mesmo a série com o Marquinhos, né? Dividi ela. Eu acho que ficou mais ou menos meio a meio ali. Mas assim, acho que o Marco Ribeiro, preciso falar, o cara é uma fera. E realmente o que se perde, na verdade, é aquilo que você falou. Quando a gente ouve, quando a gente está acostumado com uma voz, de repente a gente está acostumado até com uma voz original e chega, olha, agora só tem dublado, cara, até eu ficaria bravo, entendeu? E o fã costuma responder dessa maneira, né? Ele fica meio bravo, ele fica chateado. E trocar a voz é uma coisa que realmente chateia muito o público, né? E eu entendo perfeitamente, porque eu já passei por isso como fã também, entendeu? Na minha infância trocaram personagens que eu falava, meu Deus, o que é isso, cara? O cara virou outra pessoa, eu tô com medo dele. Então eu entendo muito bem isso, entendo. Agora, é isso, a verdade é essa, né? Tiveram várias outras supostas verdades, como sempre, mas a verdade é essa. Foi uma escolha minha e só minha. Só eu tenho culpa. Vamos agora para o nosso Ramo Logo. Um livro. Um livro? Cara, pode ser mais de um? Cara, olha, Eram os Deuses Astronautas. Eu sou apaixonado por esse ramo. E não vou deixar só nesse, É melhor porque esse é o principal e eu amo esse livro. Um dublador das antigas que você admira muito. Orlando Drummond. Um hobby. Paintball. Um herói. Um herói de carne e osso ou um herói personagem? Entenda como você quiser. Cara, eu não podia deixar de citar meu pai, cara. Meu pai foi meu herói. Mas se você quiser que eu fale um herói de gibi, de quadrinho, que eu sempre me amarrei, é o Homem-Aranha. Ótimo. Tá bom também.
algo que anima muito o seu dia. Ah, cara, eu sou um cara animado. Muita coisa anima meu dia. Trabalho anima meu dia. Mas uma coisa que anima muito meu dia é aprender. O meu hobby mesmo, de verdade, é aprender. Principalmente hoje em dia com a internet, com o chat GPT chegando, eu passo o dia inteiro me aprofundando em ciência, me aprofundando em biologia, me aprofundando em física quântica. Sou meio louco. Pergunta aleatória. Que habilidade você adoraria ter, mas que você nunca conseguiu desenvolver? Que eu gostaria muito de ter, tocar violão. Sim. Ou algum instrumento, eu não toco nenhum instrumento. Eu canto, mas não toco. E por que eu não toco? Porque eu não tive tempo, de fato, na minha vida de aprender, passar um tempão assim, me dedicando ao instrumento. Mas uma coisa que eu gostaria de fazer é tocar algum instrumento. Perfeito. Esse foi Paulo Vignolo. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, por ter contribuído aqui com a gente. Adorei te conhecer mais e eu sou muito fã do teu trabalho, acompanho há muito tempo, queria muito conversar contigo e estou aqui realmente realizando um sonho de poder ter tido essa entrevista. Agradeço demais e queria deixar esse espaço também para você dar sua mensagem final aqui para a galera. Olha, é um prazer ter feito essa entrevista com você, é um prazer dar entrevistas e explicar mais a dublagem para as pessoas que amam e entendem a nossa arte. Nossa arte é incompreendida muito mais pelos ramos artísticos, pela própria arte em geral, do que pelos nossos espectadores e fãs. Então, fico muito feliz que existam pessoas como você, como os fãs de dublagem, e que essas pessoas cada vez mais busquem outras pessoas, façam elas entenderem que a dublagem é uma arte, a dublagem não é imitação, a dublagem exige do artista, que todos consigam compreender isso, né? Porque quanto mais pessoas conseguir compreender essa relação da arte com a dublagem, eu acho que mais valorizada será a dublagem e a maior qualidade ela vai ter. Perfeito. Então, galera, redes sociais dele aqui na descrição. Vai lá, dá abraço, manda like, manda beijo, elogiar, nada de pedir áudio. Vai lá, dá carinho e também, se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.